poder fazer chegar até o coração de muitos a palavra do Senhor. E essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, ela produz o efeito desejado. Basta que, como terra boa, acolhamos hoje uma vez mais a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, onde quer que você esteja, ou seja qual for a circunstância da sua vida em que você se encontre. Deus está conosco nesse barco e não nos abandona. Confiemos e entreguemos ao Senhor. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que está em Marcos 9, de 14 a 29. Descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente irígido. Eu pedi aos seus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum outro modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, se tivesse que colocarmos hoje um tema para este Evangelho, diante de tantas mensagens que poderíamos tirar dele, poderíamos dizer que é a fé e a oração. E a oração confiante, ela alcança qualquer coisa diante de Deus. O Evangelho foi escrito justamente para despertar no coração de cada um de nós, no coração dos discípulos e no coração de toda a igreja, a fé. Mas não é uma fé qualquer, é uma fé confiante. Aquela fé que o pai desse menino hoje pede para Jesus, quando ele diz, no desespero: "Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." "Se podes", exclama Jesus. Tudo é possível para quem tem fé. E o pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Eu tenho, mas ainda me falta. E é isso que nós precisamos reconhecer diante de Deus, irmãos. Nós temos a fé, mas ainda nos falta. E como que eu faço para suprir essa carência dessa fé? É seguir Jesus. É seguimento de Jesus. É rezar com Jesus.
estar com ele e rezar nele. Ele estava descendo do monte. O evangelho começa que Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João. E quando chega, houve aquele burburinho, porque os discípulos não conseguiram curar e expulsar o demônio daquele menino. E Jesus, ao expulsar o demônio, diz: espírito mudo e surdo, sai, eu te ordeno, saias do menino e nunca mais entre neles. E quando chegou em casa, os discípulos questionaram: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio, esse espírito? Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Veja, irmãos, fé e oração. Uma fé que se expresse rezando, na oração. E uma oração que me leve a viver a minha fé. Ó geração incrédula, até quando aturarei vocês? Porque Jesus agora deixou o seu poder na mão dos seus discípulos. É por meio dos discípulos que Jesus age, é por meio da igreja. E como que nos falta fé? A fé naquilo que a igreja faz. E por isso muitas vezes somos um povo doente e vamos deixando com que esse espírito mudo e surdo vai penetrando em nossos corações, em nossas vidas, porque nós não acreditamos. Ou melhor, às vezes temos tantos. Jesus está ali na igreja, está na comunidade, está na Eucaristia, está nos sacramentos, está na palavra, está nos pobres, está em tantos, e nós não percebemos. E por que não percebe? Porque nos falta fé. Ó geração incrédula, até quando aturareis? Vai dizer Jesus diante daquilo que eles pedem. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Que agora ele estava ali. Jesus tinha saído, estava com os discípulos, mas eles não acreditavam. Primeiro, porque os discípulos não acreditavam naquilo no poder que Deus lhe deu. E segundo, os outros também não acreditavam, deixavam de acreditar em Deus por causa da falta de fé dos discípulos. Quantas pessoas, irmãos, deixam de acreditar em Deus por causa da nossa falta de fé? Minha, sua, de nós discípulos e discípulas do Senhor. Então que hoje, com este Pai, nós possamos dizer: Senhor, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Porque nós somos os discípulos de Jesus. E por que nós não conseguimos demonstrar a força da nossa fé com testemunho? Porque nos falta oração e nos falta confiança. Por isso o nosso testemunho é frágil. Por isso não conseguimos convencer as pessoas, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe de nós. E por isso não conseguimos expulsar esses demônios que tiram a vida. Porque nos falta fé, porque nos falta oração. Nós, discípulos de Jesus, falta fé. E por que falta fé? Falta testemunho. Esse testemunho. Então peçamos a Jesus: Senhor, eu creio, mas vem em socorro à minha falta de fé. Assim seja.